Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite. Oi, gente, Boa noite, tudo bem, Sandro? você? Tudo bem, graças a Deus, você. Também. Me fala, eu tô no. Eu me perdi onde que eu tô. Onde que eu tô? Agora nós vamos pro Tá? capítulo 7, né? Tá ali na casa da tua mãe. E Nós vamos pro capítulo e 7, nós né? vamos, e nós vamos começar o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. 1 e 2. Ah, hoje você vai fazer a abertura e o fechamento. Então vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos, né? Vamos lá? Vamos lá, nós já estamos aqui batendo papo, já estamos aqui fazendo as coisas, né? Vai serenando a tua mente, vai acalmando o coração, vai respirando lenta e profundamente. Se conectando contigo mesma, contigo mesmo. E assim, Pai, com essa conexão estabelecida, rogamos a Ti que lance sobre nós seus bálsamos, as suas bênçãos, para que, ao recebermos essas dádivas, possamos colocá-las em nosso coração, em nosso campo emocional, para que assim possamos mentalizar as nossas vitórias, as nossas conquistas, olhando sempre para os nossos erros, aprendendo com eles a cada dia, em toda e qualquer situação. Pai amado, queremos lhe pedir amparo e proteção a todos aqueles irmãos e irmãs que estão nos nossos lares, nos acompanhando, vivenciando conosco as experiências, sejam elas positivas ou negativas. Pai querido, vós que sabeis tudo que vai em nosso coração e nossa mente, auxilia-nos com vossa sabedoria, para que sejamos capazes de discernir aquilo que vai em nosso coração e nossa mente, de todos os obstáculos e dificuldades que estão à nossa frente. Que sejamos capazes, Pai, de olhar com bons olhos para tudo que está à nossa volta e assim identificarmos as grandes oportunidades que Tu nos dá em todos os momentos da vida. Obrigado, Senhor, por se fazer presente conosco nesta noite, para que juntos, eu e Tia Ciara, possamos abrandar, fluidificar, harmonizar os nossos ambientes e os nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo, e assim seja. Sandro, vou ter que te pedir um minuto. Eu preciso pegar uma água, porque minha garganta. Peraí. Enquanto que a Gessiara vai para lá buscar a aguinha dela, né, a gente está aqui nas nossas reflexões espirituais, né, toda segunda-feira, 18 horas, nós estamos aqui trazendo um pouco deste ambiente de reflexão, o momento que nós nos conectamos com o nosso divino. Nós temos o hábito de fazer a leitura, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos começar o capítulo 7 e também nós fizemos a leitura do livro Pão Nosso. Vamos entrar aí no capítulo 22. Isso aí. Então vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 7, itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não se compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmo os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar
aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendessem em admiti-la, contestar-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana. Não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisa, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espíritos os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que se escarnecem. É lá que os olhos lhes se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se submeteu às suas leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isto, uma razão muito natural, a de ser humilde, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que um homem, para sua felicidade, de seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, ele fala aqui que pobre de espírito seria aquela pessoa que não é provida de orgulho, de soberba, de ignorância, que se acha mais sabedor, mais conhecedor das verdades do mundo, né? E antes disso, a pessoa tem que agir com humildade, com submissão a Deus, temente a Deus, com simplicidade de coração, né? E devemos entender que muitas coisas nós não compreendemos ainda, que a maior parte das coisas que nós vivemos nem é por merecimento, e sim por graça, porque se a gente for pensar bem, a gente nem merece tanta coisa boa que nos acontece, mas Deus, que é misericordioso, é que nos vê e nos protege e nos dá a sua graça. Então ele coloca isso, a humildade, né, do coração, para como uma virtude, uma característica essencial para ser bem visto aos olhos de Deus. Eu vou fazer um adendo, Gê, discordando um pouquinho da tua colocação, tá? Eu acredito que por Deus ser tão misericordioso como ele já nos dá o merecimento, sabe? A gente tem o hábito de nos colocar a menosprezar o nosso merecimento. Mas se nós estamos aqui na Terra, encarnados, nós estamos estudando, nós estamos vivendo, é porque nós merecemos viver em abundância, viver em prosperidade, viver em harmonia com tudo aquilo que Deus nos dá. Tá? Jesus veio na Terra, aqui, na passagem dele, mostrando para a gente que não é a quantidade de recursos que vai fazer com que tu entre no reino de Deus, e sim a quantidade de evolução moral e espiritual que a gente tiver é que vai fazer diferença lá na frente, na entrada do reino de Deus. E se eu não tiver merecimento por ter as coisas, por fazer as coisas, por possuir as coisas, como é que eu vou ter esse mesmo merecimento para entrar no reino de Deus com essa humildade? Então, o Não, mas você merecimento... está falando de dar a cada um segundo suas obras. Não foi isso que eu falei. Eu falei que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá além do que nós merecemos. Que a graça dele nos alcança além do que nós merecemos. É isso que eu quis dizer. Muitas vezes,
a gente teme fazer algum determinado, tomar uma atitude, uma decisão, trilhar um caminho que nos é desconhecido, mas aí vem aquele ditado, coloca o pé que Deus põe no chão. É nesse sentido que eu quis dizer, que Deus nos dá mais bênçãos do que nós merecemos. E não, eu não estou discordando de você. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que nós temos esse merecimento, certo? Nós somos merecedores dessas dádivas, nós somos merecedores dessa circunstância. E sim, acreditando sempre, porque Deus, além de misericordioso, ele é extremamente justo e bom. E ele sempre vai nos prover aquilo que nos é necessário, né? Aquilo que nos é necessário. Deus não vai nos prover aquilo que é supérfluo, porque o supérfluo é uma coisa do ser humano. É o ser humano que é agregador de coisa. Então, é o ser humano que gosta de abraçar o supérfluo. Tá? Deus sempre vai nos dar aquilo que nós merecemos, aquilo que nós temos, como tu disse, né? Nos dá graça a tudo aquilo que a gente estiver fazendo com o nosso coração humilde. Eu acho que o pobre de espírito que fala no texto é aquele que não acredita que depois do túmulo tem uma sobrevida, existe uma vida. Entende? Aquele que acha que é somente do berço ao túmulo, que não existe mais nada além disso. Porque ele fala num trecho no texto, onde, quando este ser fizer essa passagem e abrir os olhos do outro lado, vai perceber o quanto egoísta ele foi por não acreditar nesta sobrevida. Que, na verdade, não é uma sobrevida, e sim é a continuidade da vida. Né? Acho que o pobre de espírito que ele fala seria esse pobre de espírito. Deixa eu botar aqui o nosso menino. Então, tá bom. Vamos lá, então. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 22, Inconstante. Tiago falou lá no primeiro capítulo, versículo 6. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada nos corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos, na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhes as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servirdes ou quando aguardardes as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. E aí, Gê? Achei muito interessante quando ele fala assim, quem se preocupa em transpor diversas portas em movimentos simultâneos acaba sem atravessar nenhum. Muitas vezes a gente se sente assim, né, meio perdido, meio sem saber por onde ir, começa meio que a tirar para todos os lados, sem um foco. E aí a gente se distrai nas... E interessante também a gente perceber, né, Gê, que ele coloca, né, qual é que são as 3 áreas que a gente precisa ter um controle maior. Ele já dá as dicas aqui bem, que é com relação ao nosso trabalho, né, que é com relação ao, né, ele botou aqui, ó, as enfermidades do corpo, Uhum. né, que é o nosso corpo, e as relações afetivas.
E hoje não só a enfermidade do corpo, como também da mente, né? Mas eu acho que a enfermidade do corpo que ele traz aqui não é bem uma dor no corpo, mas sim essa preocupação do nosso cuidado, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Está mais intrínseco nisso, né, do que outra parte. Né? Porque se eu estou acometido com alguma doença crônica, se eu não tiver saúde mental e saúde emocional, eu me abalo e sucumbo. Eu vou cair nos conflitos, eu vou cair nas armadilhas que essa doença vai estar me trazendo. Ao invés de eu me colocar como um aprendiz e aprender com essa situação, cuidar, então, dessa enfermidade do corpo, cuidar das minhas relações afetivas, cuidar da minha relação com o trabalho. Se a gente não tiver esse equilíbrio com esse cuidado, a gente vai sucumbir, a gente vai tropeçar, entende? E aí a gente se torna os inconstantes. O que a gente precisa nos tornar são os constantes, onde a gente está constantemente esperando, mas esperando com esperança, sabe? Esperando com esperança aquela dádiva chegar. Né? Eu vou dar o exemplo de uma amiga. Essa mulher era casada com um marido alcoólatra, tá? E ela perseverou até os últimos dias, até que ele veio a falecer, devido ao seu alto grau de alcoolismo. Tá? E ela passava inúmeros perrengues na vida por conta dessa situação, porque ele era agressivo, ele humilhava demais, né? Colocava ela em situações assim bem constrangedoras, e mesmo assim ela perseverou no seu matrimônio, e com certeza essa postura dela em perseverar diante dessa atrocidade, dessa prova que ela veio passar na vida, ela vai ter os seus benefícios quando ela retornar à pátria espiritual. Claro que esses benefícios não acontecem somente lá, porque no mesmo texto fala que Deus, quando a gente está esperando uma dádiva, ele sabe exatamente como é que ele vai colocar essa dádiva na tua vida. Então, é só esse exemplo, né, de o quanto a gente precisa perseverar. A prova está aí, a coisa vem, a dificuldade aparece, a depressão bate, a gente se pergunta 1 milhão de coisas, mas aí a gente volta para o nosso encontro, bota a cabeça no travesseiro, faz uma oração, escuta uma coisa aqui, outra lá. Quando tu vê, tu está acesa novamente, seguindo firme, sem pestanejar. A constância da fé, né? Dias melhores virão. Como diz Chico Xavier, tinha aquela plaquinha lá, tudo passa. Isso também passará. Isso aí também passar. Isso também passará. O mal passa, o bem passa, e a gente está sempre nesse ciclo interminável de altos e baixos, né? Verdade. Até porque o relevo da Terra é feito de descidas e subidas. Uns mais, outros menos. Então, bora lá? Tem mais algum comentário, alguma coisa? Quer intencionalizar alguma coisa na nossa oração? Não. Não? Não. Então, vamos lá. Convido, então, de novo a fechar levemente os olhos, manter essa conexão que estamos com os nossos anjos guardiões, com todos esses espíritos amigos que nos acompanham durante essa jornada da vida, neste momento que estamos encarnados, e vamos agradecer pela presença deles conosco. Agradecemos por esta bênção, por sua presença, por estarem conosco em todos os momentos. Agradecemos a nossa casa, agradecemos as nossas roupas, agradecemos ao nosso alimento, agradecemos a tudo aquilo que o Senhor nos dá. Agradecemos também as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que assim possamos, ao vencer, conquistar e realizar, expressar toda a nossa felicidade e nossa alegria. Quero, Pai, neste momento, pedir aos caravaneiros do amor que se façam presente em nossos lares, para que aqui possam promover essa profunda limpeza, tirando daqui todos os miasmas, formas, pensamentos, vibrações deletérias que foram construídas aqui, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Pai amado, peço ainda que derrame sobre as águas que estão em nossos lares todos os fluidos necessários para o bom refazimento do nosso corpo físico, perispírito e espírito, para que cada uma destas dimensões possa receber tudo aquilo que lhe é necessário e merecedor. Peço também, Pai, a todo aquele irmão e irmã que se encontra afastado de suas famílias, dos seus entes queridos, que estão perdidos em algum local.
que possam receber esta luz, esse nosso amor, esse nosso abraço fraterno na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. E é isso. Finalizamos, então, mais um encontro de reflexão espiritual, hoje falando no capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós tivemos uma base do que são os pobres de espírito. Continuamos o capítulo 22 do livro Pão Nosso, que foi os inconstantes. Que paremos de ser inconstantes e tornemos-nos espíritos melhores. Boa noite. Namastê.